Aí está o primeiro episódio da série Saúde e Prazer para a Glória de Deus. Aqui em Londrina, ao redor da última dimensão do lago Igapó, no meio desse arvoredo tão agradável, essa natureza tão motivacional e principalmente com a presença tão descomunal do nosso lindo Deus. Essa sexta-feira está sendo radiante, o Senhor está sendo bem generoso conosco ao nos presentear com este tesouro. E sendo assim, eu farei questão de dar essa abertura muito favorável no primeiro episódio da série Saúde e Prazer. Agora há pouco mesmo, eu tive a alegria de contemplar um bem-te-vi cantando intensamente em cima de um galho bem na beira do lago, e isto me motivou ainda mais para dar esta arrancada profética com o trote, pois o trote propriamente dito, ele é relativamente mais lento que a caminhada bem rápida, porém ele já tem a dinâmica de corrida, com os movimentos dos braços bem compactos e soltos. Priorizando a saúde integral do espírito, da alma e do corpo, dentro desse entrelaçamento tão misterioso e ao mesmo tempo revelador, pois o Senhor nos projetou exclusivamente para nós sermos a sua imagem e semelhança, e com esse arcabouço glorioso, nós precisamos nos exercitar para usufruirmos de três grandes potências, as quais são liberadas principalmente durante as atividades físicas, os exercícios, um esporte bem específico propriamente ditos, conforme a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, pois a bênção do nosso Pai só nos enriquece, com ela não traz desgosto. E estas três grandes potências são a endorfina, tão conhecida, estudada e apreciada como o neurotransmissor da felicidade, o hormônio opioide do prazer, interligada com a serotonina, a qual é a estabilizadora do humor e também é muito antidepressiva. E na sequência, a dopamina, esse neurotransmissor tão proeminente no que diz respeito à motivação ardente para dar a arrancada em um propósito, se focar com todo o coração, perseverar e concretizar com excelência. Portanto, a dopamina se refere principalmente ao poder motivacional, e entrelaçando
essas três dimensões tão construtivas, a endorfina, a serotonina e a dopamina, nós vamos encontrar uma facilidade substancial para nós irmos além com o Senhor Deus Todo-Poderoso em vários aspectos. E para isto acontecer com excelência, é essencial nós nos exercitarmos frequentemente dentro de uma sequência muito estimulante e ao mesmo tempo tranquilizante, pois a própria endorfina ela é capaz de aguçar a nossa percepção cognitiva, a nossa concentração, a nossa memória, diminuindo de uma forma bem significativa o estresse, combatendo diretamente a insônia, as dores musculares e articulares, e de uma forma pluralizada, a endorfina vai nos trazer um grande estímulo para outras áreas das nossas vidas, como por exemplo, quando ela está interligada com a serotonina e a dopamina, a gente contempla uma estrutura tridimensional praticamente invencível. E no meio da natureza, principalmente, isto é facilitado de uma forma muito interessante. Como, por exemplo, nós vamos encontrar o Bem-Te-Vi cantando com essa genialidade, sendo projetado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso para ser um pássaro muito animado. Os peixinhos dando seus saltos vitoriosos. Inclusive eu vi agora há pouco um pequeno peixe dando um salto triunfante. Isto é bem prazeroso de contemplar, nos estimula ainda mais. E indo mais além, as árvores entrelaçadas dentro do mesmo propósito, e a gente vai vislumbrar uma amora aqui, uma pitanga ali, uma goiabinha silvestre acolá, os raios solares sendo dedilhados por Deus nas águas, um ventinho muito suave envolvendo elas agora, e elas estão em movimento com as suas riquezas tão profundas, inclusive a diversidade de peixes que nós temos aqui no Lago Igapó, nessa margem tão favorável, com essa amplitude muito profética. E sendo assim, aproveitando este embalo, eu farei questão de dar início no meu treino propriamente dito, priorizando, é claro, o discernimento, o equilíbrio, o desprendimento e a paciência, pois nós precisamos interligar esses fatores tão preponderantes para nós sermos bem-sucedidos em um treino propriamente dito como este. E muita gente que está pretendendo dar início às atividades físicas e estabelecer uma sequência, para muitos vai ser essencial
que eles passem por uma avaliação médica minuciosa, cardiovascular e assim por diante. Considerando as condições climáticas, como hoje está bem quente, e eu fiz questão de passar o protetor solar, estar utilizando um boné bem leve. Os tênis precisam ser bem confortáveis para uma ótima absorção de impacto. O uniforme bem suave também, nada meio apertadinho, enfim, tudo bem solto, muita vontade, com bastante espontaneidade. Como já foi mencionado, a bênção do Senhor só enriquece, com ela não traz dores. E exercícios em excesso, por mais prazerosos que sejam até um ponto bem elevado, se passar da cota ideal, poderá trazer um efeito indesejado com a liberação do hormônio do estresse chamado cortisol. E o Senhor projetou maravilhosamente as nossas vidas para nós nos exercitarmos com excelência, para isto ser muito prazeroso e nos trazer a liberação abundante da endorfina, da serotonina e da dopamina, as quais são liberadas automaticamente durante as atividades físicas propriamente ditas, principalmente no meio da natureza, em contato direto com a grama, as árvores, os pássaros, as águas, uma fruta exótica aqui, outra muito conhecida ali, e assim por diante. Nós vamos interagindo com o Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo quanto neles há, com a natureza, interligando a fauna e a flora com as suas respectivas dimensões tão lindas, coloridas e motivacionais. E nesse inteirinho, nós precisamos considerar também um fator muito relevante, que as células, elas serão muito beneficiadas. O sistema nervoso central vai ser exercitado tremendamente, aguçado com as suas faculdades mentais. A memória vai ser turbinada. A gravação de informações, dados, numerologia e estudos propriamente ditos, tanto na universidade, no colégio, as ministrações dentro da igreja e assim por diante, vão ser bem facilitadas, porque no meio da natureza nós vamos absorver uma essência muito poderosa, sendo que Deus está intrinsecamente presente nela. E isto é muito prazeroso para nós contemplarmos. Essa harmonia, essa dimensão repleta de maestria, a genialidade do Senhor fluindo com tanta naturalidade e Ele sendo amplamente glorificado. E isto nos deixa ainda mais estimulados, principalmente por vislumbrarmos esse céu repleto de azul,
sendo muito proporcional o clareamento que nós encontramos olhando diretamente para cá e agora aguçando a nossa perspectiva, funilando lá no final. Nós contemplamos uma tonalidade mais clara, e eu pude avistar agora uma pequena nuvem, e como o colaborador do profeta Elias diz, quando ele avistou uma única nuvem em cima do monte, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E o profeta Elias entendeu a fundo que aquele era um sinal bem peculiar de que Deus iria estrondar com as suas misericórdias, derramando uma chuva abundante em Israel depois de 3 anos e 6 meses aproximadamente que não chovia, segundo a declaração que o próprio Elias havia liberado, que não ia chover em Israel durante 3 anos e 6 meses aproximadamente. E Deus fez questão de assinar embaixo, cumpriu a profecia, tratou severamente com os rebeldes, exerceu o seu juízo, a sua justiça, a sua purificação e o conserto com muitos, a tal ponto que eles fizeram questão de se prostrar e adorando, eles disseram em alta voz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E eu tive o prazer de contemplar uma pequena nuvem lá no final, que por sinal já desapareceu, pois muitas vezes elas desaparecem bem rápido mesmo, e essa desapareceu muito rápido, sinalizando que o Senhor está atuando em todas as dimensões, a todo vapor. E mais uma vez, Ele sinaliza a sua presença tão heróica em uma dimensão tão linda como esta, desbravando com as suas misericórdias a sua criatividade e o seu poder tão descomunal para fazer a diferença por causa da sua presença tão linda. E sendo assim, eu vou aproveitar esse embalo para dar esta arrancada gloriosa, trotando, pois o trote é essencial para o aquecimento, e de uma forma subsequente eu darei continuidade com os alongamentos e avançando nesse treino tão profético. Eu também farei questão de me exercitar de uma forma bem técnica, priorizando a coordenação, o desprendimento, a concentração e o prazer que Deus pode nos dar em um ambiente tão terapêutico como esse, em um dia muito ensolarado, diante dessas águas que remetem vida e vida com abundância.
A endorfina é o hormônio do prazer. A serotonina é o neurotransmissor responsável por estabilizar o humor e também é muito antidepressiva. A dopamina se refere à motivação ardente e ao privilégio de sabermos quem nós somos em Deus. Nós somos mais do que vencedores. Para iniciarmos, cultivarmos e desfrutarmos no início, no meio e no fim da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A endorfina, a serotonina e a dopamina são correspondentes diretas e juntas, interligadas dentro do mesmo propósito, elas são praticamente invencíveis. E dentro da natureza tão dinâmica, estimulante e profética, fica bem mais fácil para a liberação abundante das três, da endorfina, da serotonina e da dopamina.
enfatizando a concentração na respiração, pois esse fator é muito preponderante para nós sermos bem-sucedidos nos exercícios. A hidratação antes, durante e depois é imprescindível, principalmente com a água propriamente dita, mas também com a água de coco, os sucos bem naturais, principalmente sem açúcar, e alguns sem coar. Pois Deus deseja muito que nós sejamos os seus atletas, desfrutando da endorfina, da serotonina e da dopamina, para que o nome dele seja glorificado e nós sejamos bem estimulados e tranquilizados. É a vitória unificada da felicidade, da motivação e da tranquilidade. A cicatrização, a motivação e o impulso que fluem do Senhor Deus Todo-Poderoso através da sua linda palavra, a tranquilidade por nós termos a convicção que Ele está conosco e a sua vara e o seu cajado nos consolam, e a felicidade integral que somente Ele pode nos dar através da nossa adoração.
E englobando tudo isto, com a excelência do Senhor, nós podemos ser mais do que vencedores. Meu Deus! Que delícia, Pai! Que delícia! Ô Espírito Santo lindo! Pois nós fomos criados para isto mesmo, para nos exercitarmos maravilhosamente no espírito, na alma e no corpo, na estrutura psicológica, emocional, afetiva e assim por diante. Não tem como nós deslancharmos em vários aspectos, englobando várias dimensões das nossas vidas, se nós não desfrutarmos constantemente da endorfina, da serotonina e da dopamina. O ideal é puxar o ar intensamente pelas narinas e soltá-lo devagar pela boca. E isto vai colaborar muito para o treino ser bem sucedido para a glória de Deus. Agora que eu já tive o prazer de me aquecer na primeira fase com os trotes, eu farei questão de dar continuidade, mergulhando na sessão de alongamentos. E isto é crucial dentro dessa montagem gloriosa para o meu treino deslanchar e eu poder desfrutar da presença tão ilustre
do Senhor na minha vida, me direcionando para que esse treino seja bem sucedido, e também, de uma forma subsequente, da endorfina, da serotonina e da dopamina, acerca das quais eu preciso destacar que elas são imprescindíveis para nós sermos mais do que vencedores em vários âmbitos da nossa existência. E com os exercícios, uma ótima leitura, principalmente da palavra tão viva e eficaz do nosso Deus, abraçando uma árvore, com esse contato tão íntimo com ela, adorando o Senhor desta forma bem terapêutica, misteriosa e estimulante, em contato direto com a essência da mesma, no meio da natureza como um todo, com as suas tão inúmeras cores, uma diversificação fenomenal de cores, cânticos, os saltos vitoriosos dos peixes, o vento, seja ele leve, médio ou mais avançado, as sementes, a fauna e a flora como um todo, as águas recepcionando os raios solares, sendo dedilhados pelo maestro dos maestros sobre ela, e assim nós vislumbramos e apreciamos esta harmonia repleta da genialidade do Senhor, o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo quanto neles há. E com este embalo tão gostoso, nós vamos ficando mais leves, desprendidos, rápidos, generosos, focados, interiorizados no Pai, alicerçados sobre a rocha, como árvores plantadas junto ao ribeiro das águas, produzindo o fruto na estação certa, cujas folhas não caem, tudo quanto faz prospera. É o Salmo 1, interligado com Jeremias 17, para a glória de Deus. Os alongamentos vão vir agora, e vai ser uma bateria muito satisfatória, a qual eu valorizo muito para a glória de Deus. Oh glória, aleluia, meu Deus, que delícia, Pai.
Esses dois exercícios são excelentes para o quadril e a lombar. Entretanto, eu vou realizar mais uns 3 que vão envolver essas duas dimensões tão relevantes neste aquecimento: a lombar e o quadril. Esse é o primeiro. Esse é o segundo. Sempre com as pernas semi-flexionadas, a abertura das pernas com este ângulo e o corpo bem solto, olhando principalmente para frente, procurando coordenar a respiração também, pois esse fator é preponderante para nós sermos bem-sucedidos nos nossos treinos. Mais um, envolvendo as costas como um todo. E a lombar vai ser muito beneficiada. Esse exercício é brilhante.
E eu particularmente aprecio muito ele. E faço questão de incluí-lo praticamente em todos os meus treinos. Inclusive dentro do flatland, com as minhas manobras propriamente ditas na bike. Considerando, é claro, que esses ótimos treinos, como eu estou realizando aqui hoje, à margem do Lago Igapó em Londrina, me dão uma base muito significativa para mim treinar com muita confiança, prazer, resistência, reflexo, coordenação, perseverança e desprendimento no flatland para a honra e a glória do Senhor Jesus. Com esse exercício, vai alongar muito bem dessa dimensão para baixo. Vai fazer muito bem para a coluna, a lombar e assim de uma forma subsequente como um todo. Aleluia, glória a Deus. Ô Espírito Santo lindo! Esse também é bem aeróbico. E é essencial introduzi-lo nos treinos como um aquecimento mais avançado. Trabalhando muito bem com as articulações. E alonga muito bem também. O intervalo é muito breve de um exercício para o outro, principalmente nessa sessão, para o aquecimento efervescer. E na próxima sessão eu estar totalmente pronto para decolar com os exercícios bem técnicos propriamente ditos.
o agachamento básico também é um diferencial nos meus treinos. E esses agachamentos foram revelados pelo Espírito Santo Todo-Poderoso. E tem me feito muito bem também. Uma pausa para mim tomar água e eu vou dar sequência nesse treino tão satisfatório para a glória de Deus. Oh, Espírito Santo, lindo. Aleluia, glória a Deus. A minha água está bem fresca, sendo conservada assim por uma parede de revestimento duplo a vácuo de inox para a glória de Deus. E isto me alegra ainda mais, pois o Senhor está sendo muito generoso conosco ao nos presentear com este tesouro envolvendo esse treino, com esse compartilhamento tão profético e ilustrativo. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus! Que delícia, Pai! Salientando que as pernas precisam ficar sempre semi-flexionadas, inclusive nos alongamentos, nesses exercícios que eu realizei há pouco, para dar um ótimo suporte, para que a mecânica seja perfeita, os encaixes minuciosos, o tronco bem ereto, e assim de uma forma subsequente nós possamos deslanchar para a glória de Deus.
Esses dois alongamentos vão beneficiar muito as nossas vidas nessa parte inferior da coxa e panturrilhas. As panturrilhas principalmente no primeiro e a parte inferior da coxa, incluindo uma camada bem significativa das dimensões pélvicas, virilha no caso, no segundo. Esse vai envolver principalmente essa dimensão aqui, ó. Agora, esse que vem agora é muito específico para os glúteos. Dá para sentir muito bem. Alongamento de tornozelos. Para fora e para dentro. Procurando firmar bem a ponta do pé no chão para dar a aderência e dificultar para o pé começar a se deslizar na grama. Para poder encaixar o eixo e os tornozelos com o tendão de Aquiles serem muito bem alongados. Agora o alongamento de virilha. Meu Deus, que delícia, Pai. Ô glória!